E se nós estamos aqui, é porque Deus tem projeto, planos para a nossa vida. Está comigo a irmã Rosiméria, eu gostaria que ela ficasse em pé. Ela se tornou agora companheira da pregadora, então ela tem que estar preparada, porque 2, 3 vezes ao mês ela tem que estar saindo. E eu falei que a missão dela não é só acompanhar, é orar e interceder. Que Deus continue te abençoando. Essa igreja é um marco muito grande na minha vida, no tempo de adolescência. Porque nessa igreja, nós éramos adolescentes bem fervorosos ali na primeira. E aí, a Marta e o Jânio se armaram de vir para cá. A gente não sabe por quê, mas Deus colocou no coração deles virem para essa igreja. E aí eles vieram para cá, tudo que a primeira fazia, Central estava incluída. Então, a gente ia para o retiro espiritual em Mazomba. O jovem adolescente da Central ia para Mazomba. A gente fazia uma peça na primeira. A gente vinha aqui representar a peça, né, Claudiceia? Então, a gente tinha uma ligação muito grande com a Central. Mas tem muitos anos que eu não venho aqui. Tem mais de 20 anos que eu não venho na Central. E eu louvo a Deus porque esse hospital continua aqui. A igreja é um hospital. A gente tem trocado esse hospital por supermercado. A igreja não é supermercado, a igreja é um hospital, onde vidas chegam doentes e precisam sair curadas para a honra e glória do Senhor. No mercado eu chego, pego o carrinho ou a cestinha e vou lá e pego bênção, que é o pacote de arroz para o meu filho, bênção, um pacote de feijão para a minha filha, bênção, uma lata de óleo para o meu filho. A gente compra. E igreja não é lugar de comprar, igreja é lugar de se doar. Então a igreja é o hospital. Quem passa ali tem que ser contagiado. Então a igreja ela está aqui como hospital, é o Hospital Central de Caxias. Glória a Deus! E nós precisamos inculcar isso. E tantos doentes precisam estar aqui, porque o nosso Jesus, ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. E é preciso que outras pessoas adentrem a este lugar. A palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas que sejamos renovados pelo Senhor. E o renovo não é bater palma, o renovo não é pular, o renovo é uma vida de santidade diante do Senhor. E isso se espalha, contagia e vira um imã. E a igreja precisa ser um imã hoje na terra. Essa pandemia não veio para nós continuarmos do mesmo jeito. Ela veio para nos ensinar algumas coisas. E como ela tem ensinado? Ela falou, basta paz. Quem educa são vocês e não os avós. E tirou todos os netos avós. Não foi, pastor? Ela ensinou que você, de repente, estava com o nariz em pé. Agora você colocou uma máscara, pelo menos, para o teu nariz voltar para o lugar. Ela tem ensinado várias coisas. E esses adolescentes aqui, vocês são campeões. 2 meninas e um menino, como é que é? 2 meninos e 2 meninas? São missionários. Assim como a Iris, ela saiu de uma igreja pequena e agora veio para cá, é uma missionária. Eu conheci ela na outra igreja. Ela foi aluna ali de um dos cursos do nosso seminário, né, Iris? E a irmã dela, Júlia, nossa aluna ali no seminário. Então, eu fico olhando, vocês sabe por quê? Porque na nossa igreja lá, é para mais de 30 adolescentes, você só pode contar com 15. Aqui são 4, só pode contar com os 4. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E não fiquem constrangidos. Ai, só tem a gente. Não, tem Jesus, tem Deus, tem o Espírito Santo e tem vocês. Glória a Deus por isso. E Deus quer fazer através da vida de vocês. Não fique achando que vocês são menos do que qualquer outro adolescente, não. Quando tiver coisa para competir, vá, porque Deus está com vocês. Não fique se sentindo menores, não, porque vocês são grandes, são campeões, porque estão aqui na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Muitas meninas e meninos dessa idade já estão lá na beira, na mangueirinha, esperando o baile começar. E amanhã, às 6 horas da manhã, quando alguns estão indo para o trabalho, aqueles adolescentes drogados, bêbados, estão retornando às suas casas. Mas vocês escolheram a melhor parte. Continue, persevere, porque Deus vai dar a recompensa na vida de vocês. Jesus está voltando. Isso não é história.
Certa vez uma jovem chegou para mim e falou assim: irmã Adriana, desde que eu me entendo por gente, eu estou ouvindo essa história que Jesus está voltando. Eu falei: cuidado, que ele pode voltar hoje para você. Não estou falando de juízo final, estou falando de volta de Jesus. Quando os nossos olhos fecham nessa terra, Jesus voltou para nós. Então se prepare, esteja na posição como soldados de Cristo, porque Deus vai dar recompensa a cada um de vocês. Peça a Deus para que o olhar de vocês sejam além, que não seja o olhar na superfície, mas que seja um olhar como águia, vendo sempre além. Não fique preocupado com esse mundo tão colorido. E às vezes você pensa assim: e eu estou vivendo aqui um mundo preto e branco. Vá para o céu no mundo preto e branco, do que ir para o inferno no mundo colorido. Então que Deus derrame unção sobre a vida de vocês. Abra mais uma vez a sua Bíblia no Salmo 51. E vamos estar assim meditando mais uma vez o verso 10. Amém? Salmo é o livro mais fácil para achar, né? Abriu assim no meio, é Salmo. Então, Salmos é o livro mais fácil para se achar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Pai de amor, eu dependo de Ti, que não seja a voz de Adriana, mas que seja a Tua voz neste lugar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quem escreveu esse salmo? Vocês sabem? Salmo 51? Foi Deu uma cola. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Mas quem foi Davi? O que vocês conhecem de Davi? Ah, irmã Adriana, quando eu estava lá na classe de juniores ou na classe de 7, 8, eu aprendi que Davi foi aquele que matou um urso e matou um leão. Agora imagine vocês, o que Deus fez com Davi? Colocou Davi no estágio. Por que no estágio? Porque ele matou um urso e matou um leão. E depois ele matou quem? Quem ele matou depois? Golias, o gigante. Porque tinha a força de um leão e a altura de um urso. Olha o que Deus faz nas nossas vidas. Então, quem foi Davi? Foi um homem, para nós até hoje, servo do Deus vivo. Um homem segundo o coração de Deus. Mas, irmã Adriana, ele pesou na casca da banana, ele escorregou na maionese. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não está preocupado com os nossos pecados, porque Ele sabe que nós iríamos pecar e pecamos. Mas Deus está contrito, com o coração quebrantado. Então Davi foi um homem que se quebrantou diante de Deus. E se vocês lerem todo o Salmo 51, vocês vão observar o salmo de quebrantamento. Ele errou, sabia, e pediu perdão para os pecados. Então aprenda uma coisa: quando pecamos, precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos libertar desse pecado. Teve uma época que a irmã viu o irmão apertando o pescoço do pato, e o pato morreu. E aí a irmã agora falou assim: agora eu vou me aproveitar dele. Joãozinho, varre o quintal para mim. Eu não vou varrer não, olha o pato. Aí Joãozinho pegava a vassoura, ia lá e varria todo o quintal. No outro dia ela falava: hoje eu não vou fazer nada, não vou lavar louça. Quando você vai lavar louça, aí ele falava: eu não quero lavar louça, olha o pato. E aí ele lavava toda a louça. Outro dia ela falava: hoje ele vai fazer o meu dever. Mas eu não vou fazer o teu dever. Olha o pato. Porque se contasse para a mamãe, ela poderia dar uma surra. Porque quando o pato apareceu morto, a mamãe achou que ele morreu, mas não sabia que Joãozinho havia apertado o pescoço e o pato morreu. Mas Joãozinho foi ficando tão aborrecido com aquilo, que chegou um dia e falou: mamãe, preciso falar uma coisa para a senhora. Que foi, meu filho? Sabe aquele dia que o pato amanheceu morto? Ele não morreu naturalmente. Foi eu que apertei o pescoço. Mas, mamãe, eu estou tão arrependida. A senhora me perdoa.
Já tinha passado aquele vigor da raiva, mamãe automaticamente perdoou. Ele falou, agora eu vou pegar ela. Aí, o quintal todo para varrer. Joãozinho, você vai varrer o quintal. Eu não. Você sim, olha o pato. Não existe mais pato, porque mamãe já sabe a verdade. Quando confessamos os nossos pecados, o diabo não pode te acusar. Olha, porque enquanto estamos com o pecado guardado no nosso coração, nós vamos temer aquilo que virá nos acontecer. Mas quando nós confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Vocês estão conectados e querem estar conectados, mas Davi falou algo interessante que eu e você precisamos falar. Ele disse, se eu estou em Cristo, se eu conheço a Deus, eu não tenho mais que temer. Eu sei que errei, eu sei que vacilei, mas agora Ele me justificou, Ele me purificou e eu estou limpo diante de Deus. Por isso que ele ficou um homem segundo o coração de Deus. Talvez você tenha feito tantas coisas erradas e fica assim, eu não consigo, irmã. Quem sou eu, irmã? Eu quero dizer para você nessa noite, confesse os seus pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar e te dar uma vida nova, como deu a Davi. Você será um novo homem, uma nova mulher, um novo adolescente, uma nova criança. Ah, irmã Adriana, mas minha mãe disse para mim e eu acabei cometendo. Confesse a Deus em primeiro lugar, depois vai lá e fala, mãe, errei, pequei. E a mãe vai estar junto de você, porque o pai te perdoou primeiro. Mas Davi, ele entendeu que o pecado nos leva à queda, ao fracasso, à prisão. Aí a letra da música diz o quê? Liberta-te de mim, liberta. Porque está preso, e ele fala na letra que ele precisa ser liberto, e nós precisamos sermos libertos para que Deus venha atuar, precisamos nos libertar para que Deus venha nos agir, precisamos nos libertar para que o mundo veja Cristo através da nossa vida. Ah, eu nem convido ninguém para ir na igreja. Por que não convida? Porque você é um vizinho que só misericórdia? Ah, eu nem convido ninguém para vir. Por que não convida? Porque está devendo todo mundo perto da tua casa? Ah, eu nem convido ninguém para vir à igreja, porque da tua boca só sai palavras torpes, teus vizinhos estão ouvindo? Ah, eu não convido ninguém para vir à igreja, porque o teu rádio não adora e canta coisas que não é adoração? Davi chegou diante de Deus e pediu a Deus para criar nele um coração puro, um coração reto e um espírito inabalável. Isso quer dizer, se quebrantou. E precisamos nos quebrantarmos diante do Senhor. A palavra de Deus é bem clara, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, mas nós precisamos viver firme, constante, sempre abundante, sabendo que a recompensa vem do Senhor. Ah, irmã Adriana, eu não consigo entender a Bíblia. Ele adulterou, ele mandou matar, mas ele foi perdoado, foi justificado, porque ele confessou o pecado ao Senhor. Nessa noite, será que nós temos alguns pecados que estão nos afastando de Deus? E o primeiro afastar de Deus, que o Senhor tocou no meu coração, é a falta de obediência. Eu nunca vi um povo tão desobediente como eu estou vendo hoje. A criança já nasce desobediente, já viram? A mãe fala assim, fica aqui. Quando a mãe vira, ele está aqui. A mãe fala, fica aqui. Quando a mãe olha, ele está aqui. Falta obediência. E eu vou dizer para vocês, adolescentes, vocês querem sucesso na vida de vocês. Um bom trabalho, uma boa posição, um bom marido, uma boa esposa. Vocês querem isso, não querem? Ganhar bem dinheiro, ter um carrão. Mas para que tudo isso aconteça, seja obediente ao Senhor. E depois de ser obediente ao Senhor, seja obediente aos pais. A faixa etária de adolescente obedece muito mais à amiguinha da idade, ou amiguinho da idade, do que o pai e a mãe. E é por isso que estão morrendo antes. Na lei da natureza, filho enterra pai,
Mas hoje em dia, pai está enterrando filho. A não ser um desastre. Mas, infelizmente, o salário do pecado é a morte. É um bando de mãe enterrando filhos. Está faltando obediência. E o que afasta a gente de Deus é a falta de obediência. A Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, eu preciso obedecer. Aí a gente observa que a gente, por falta de obediência, a gente come gordura. Por falta de obediência, a gente ingere açúcar. Por falta de obediência, a gente faz opção de coisa. E está todo mundo morrendo. Porque está faltando obediência na terra. A força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava em Deus. E ele perdeu a vida por falta de obediência. Então, obedeça ao Senhor. Ai, o que me afasta de Deus, o que me afasta de ti, eu não estou obedecendo a tua palavra. A palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Obedeça, porque a promessa está em ti. Mas meu marido não quer. Aqui está o exemplo de um homem que hoje serve ao Senhor, que é o teu pai. Mas a promessa estava na vida da tua mãe. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Isso é promessa de Deus. Ah, meu filho não vem. A promessa está sobre a tua vida. Agora creia. Aí pega a Bíblia, domingo que vem para a igreja. E só pega domingo que vem que vai para a igreja de novo. Aí tem algumas casas que a página do Salmo 23 está amarela. Eu não tenho um amuleto, porque meu Deus não é santo, Ele é vivo. Ele não é santo feito de porcelana, de madeira, que eu fique lá adorando. Ele é o Deus vivo e santo. E essa palavra não é apenas para ser lida, mas é para ser vivida também. Obedeça. A palavra diz lá no Salmo 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Não fique na roda dos escarnecedores, a Bíblia está dizendo. Porque vocês não darão fruto se vocês se assentarem na mesa dos escarnecedores. Ah, irmã Adriana, mas eu vou ficar lá na escola, no curso, sem falar com ninguém. Claro, vai falar com todo mundo. Oi, tudo bem? Você fez o trabalho. Ah, você fez, achou aonde? Você se comunica, mas não senta na mesa dos escarnecedores, porque não vai levar você a lugar nenhum. Muitos jovens hoje estão debaixo da terra, porque sentaram na mesa dos escarnecedores. A menina está com você, você acha que ela é tua amiga. Os idosos dizem o seguinte, coração é terra que ninguém pisa. Se tua mãe falar, não gostei do comportamento dessa menina, obedeça. Não gostei desse menino que você... Mãe, todo mundo para você não presta. Não, porque quando você vier com o milho, tua mãe já está voltando com fubá. Ela sabe, porque ela já passou a idade. Obedeça. Quando vocês entram na escola, o livrinho é A, B, C, D. Quando você conhece a Cristo, é obedecer. Obedeça. A segunda coisa que afasta a gente, tem nos afastado. Aí você pensa assim, mas Adriana, o meu eu, o medo, as redes sociais, a tristeza, tudo isso te afasta também. Mas se você desobedecer, não tem volta. Porque quando eu obedeço, eu sei muito bem entrar nas redes sociais e me comunicar e sair dela. Eu não passo a ser escravo dela. Tem gente que está comendo, está bebendo, está falando. É falta de obediência. Porque na hora do almoço, é o pão nosso de cada dia. É uma hora de tranquilidade. Você, Deus e a comida. E todos nós deveríamos almoçar e jantar, lanchar, orando. Obrigado a Deus que tem na minha mesa. Muitos nessa hora não têm nada para comer. Obedeça. A segunda coisa que nos afasta de Deus é a falta de temor. A Bíblia diz, em Provérbios, que o temor ao Senhor é o princípio da...
Sabedoria. A terra está cheia de gente inteligente, mas poucas pessoas sábias. A terra está tão cheia de gente inteligente que a gente tinha o disco, depois passou para a fita cassete, depois para o CD, pendrive, e agora só Deus sabe, todo dia muda. É muita inteligência, mas está faltando sabedoria. Sabedoria para uma mãe falar para a filha o que é. Sabedoria para um pai dizer o que é. Está faltando sabedoria na terra. Está faltando sabedoria na vida do homem e da mulher. Certa vez eu ouvi um marido dizer assim, a esposa chegando comigo, nossa, esse cabelo ficou horrível. Eu falei, Jesus, que falta de sabedoria. Ele não poderia falar, o outro era melhor. Falou que não gostou, mas falou com sabedoria. A esposa estava gorda e o marido falou, nossa, você está parecendo uma vaca. Que falta de sabedoria. Estão entendendo que a gente pode falar a mesma coisa, mas com sabedoria diferente? Ai, essa saia é feia. Ai, aquela outra saia daquele dia estava tão bonitinha. Mas você não gostou dessa, não? É, porque essa não combinou tanto, a outra ficou mais bonita. Que sabedoria no falar. Ai, essa carne está tão salgada. Eu acho que eu peguei um pouco a mão pesada no sal. Maneira de falar. A Bíblia está dizendo que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Vocês querem ser sábios? Com certeza. Então, tema ao Senhor. Eu estava conversando alguma coisa lá em casa e a minha filha falou bem assim, ai, se nesse tempo fosse o tempo de Ananias e Safira, que quando enganava a Deus era morto na hora. Eu falei, querida, é o mesmo tempo. Só que não está caído, estatalado, morto, não. Mas morre sonhos, morre projetos, morrem outras coisas. A gente fica olhando e achando assim, ai, porque Deus antigamente, não, é o mesmo Deus. Se vocês vacilarem, Deus fez uma linha reta para vocês. Se vocês entrarem na direita e na esquerda, vão se perder. Mas o Deus que nós servimos é tão misericordioso que vai lá na frente, pega você de novo e coloca você para continuar no caminho reto. Mas você precisa temer a esse Deus. Tem gente que está brincando com Deus. E eu quero dizer aqui nessa noite, com Deus não se brinca. Ai, porque eles enganaram os discípulos e morreram na hora. O terreno foi um preço, eles cobraram outro e na hora ele morreu e depois ela morreu também. Quantas vezes nós estamos nos enganando e estamos morrendo também? Aí a gente fica achando que só aconteceu lá no passado. Continua acontecendo, porque eu tenho observado pessoas que já morreram, estão sentadas, mas estão mortas espiritualmente. E Deus está dizendo, tema ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria. E o terceiro afasta, o primeiro afasta é não obedecer. O segundo afasta é não temer ao Senhor. Porque quando eu temo a Deus, eu não vou ficar em redes sociais, transando nas redes sociais. Irmã Adriana, tem opção de marido transando na rede social, opção de adolescente, opção de jovem, perder o temor ao Senhor, porque o marido não está vendo, a mulher não está vendo, teu pai não está vendo, o pastor não está vendo, mas o Deus que eu sirvo está vendo. O Salmo 139 é bem claro, se eu estiver no pico mais alto de um monte, ali o Senhor está. Se eu estiver na profundeza do mar, ali o Senhor está. Não existe escondido. Ai, minha mãe não está vendo. Ai, eu vou ficar bem aqui no porte, comendo a língua do outro e achando que está fazendo escondido. Não existe escondido. Quando você menos espera, parece a vizinha da vizinha da vizinha. Quando você menos espera, passa a tia que não te vê há 30 anos. Ai, eu acho que aquela ali é a filha da Iris. Ih, parece, né? Não, acho que não é não. Ai, mas eu acho que é. E você achando que estava escondido.
E é por isso que a gente precisa temer ao Senhor. Pai não pode estar 24 horas atrás. Mãe jamais 24 horas. Mas o Senhor está 24 horas com o olho em nós. E glória a Deus por isso. Porque ai de nós, se Ele não tivesse com olhar de misericórdia nas nossas vidas. Então essas coisas aqui até acontecem. Por que vem a tristeza? Falta de sabedoria às vezes. Por que vem as redes sociais? Falta de temor a Deus. Por que o nosso eu mata? Aí a letra da música ainda diz, porque o Espírito tem que estar sobre a carne, porque essa carne não se converte, ela volta para a terra, mas seu Espírito volta para Deus. É uma luta diária. Essa carne, ela te persegue. É a tua carne. E às vezes você bota até a culpa no diabo, mas é a tua carne. E é por isso que você precisa ter obediência a Deus, temor a Deus. E o último afaste é a falta de intimidade com Deus. Quando você é íntimo com Deus, você sabe. Sabe aquele servo que Abraão falou, vai lá na minha parentela, escolha uma jovem para casar com meu filho Isaque. Aquele homem temia Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele pediu a Deus um sinal. Se a moça que chegasse lá no poço oferecesse água para ele e para os camelos, seria a resposta de Deus. Isso é intimidade. Quando Esther estava passando pelo vale, o primo, o tio, o pai dela que criou ela, Mardoqueu, chegou. Coloque-se em jejum, você e todas as moças. Isso é intimidade. Quando Jesus, ele falou, faça a tua vontade. Isso é intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E vocês só vão ter intimidade com Deus lendo a palavra, orando do jeito de vocês. Ai, pai, tu sabes. Ai, pai, eu encuquei, eu enlouqueci. O linguajar de vocês, mas fale com Deus. Leia essa palavra, não leia só porque a escola bíblica dominical está mandando, mas leia, começa a ler o livro de João, para abrir a mentalidade, vai para Salmos, depois vai no livro de Esther, vê o desobediente Jonas e leia a palavra. Na oração de vocês, peçam, Deus, me dê fome e sede da palavra. Ai, irmã Adriana, eu começo a ler a Bíblia, dá sono. Que bom, então você não vai ter insônia nunca. Porque se você fica perambulando de noite, dizendo que o sono não vem, leia a Bíblia. Ai, irmã Adriana, eu já oro quase dormindo. Que maravilha, então ore para dormir mais rápido. Quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, eu tenho o prazer de estar em comunhão com os meus irmãos. Porque ela me ensina que somos diferentes, mas temos um Deus que está a favor de cada um de nós. Tenha intimidade com Deus. A palavra de Deus diz, lá em João 4, que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Só vai adorar quem tem intimidade com Ele. Cantar não é adorar. Precisamos ter intimidade. Hoje, mais do que nunca, você precisa dizer, Deus, prepara um jovem para mim. Tem intimidade. Você precisa dizer, Deus, prepara um jovem para mim. Tem intimidade. Ele, pequenininho, já precisa orar. Deus, prepara uma jovem para a minha vida. Tem intimidade. Eu tenho certeza que os pais de vocês fazem isso. Mas não vive de carona. Vive de experiência. Porque Deus quer fazer muito mais através da vida de vocês. Já pensou se você falasse para ela, não vamos não, só é a gente fica com vergonha, o trabalho não ia fluir. E se tem os líderes, está aqui porque Deus levantou pela vida de vocês. Se tem um pastor, porque Deus levantou por causa da vida de vocês. Deus ama tanto vocês. E nós estamos observando por falta de obediência, por falta de temor, por falta de intimidade. Os jovens estão se entregando. Não sabem nem por que estão se entregando, mas estão se entregando.
E o inimigo ele fica aqui atrás, dizendo, não vale a pena, só tem vocês, não vale a pena. Ai, aquela igreja só tem vocês. Essa igreja tem tudo, porque tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas para isso, nós precisamos, como igreja, termos intimidade com Deus. Não é uma intimidade de reza, porque tem irmãos que já rezam. Irmã Adriana reza. A oração dele é igualzinho, sempre. Oração é diálogo, é conversa com Deus. Ninguém aqui é casado, olhou e falou, unidunité, salamé, minguê, o sorvete colorido é você. Para namorar teve que começar o quê? Conhecer. E depois de casado, começar a ter intimidade. A Claudiceia já sabe o que o pai de vocês gosta. Isso se chama intimidade. Será que nós sabemos o que o Senhor gosta? Está faltando intimidade hoje no povo de Deus. Está faltando obediência, está faltando temor. E eu quero terminar dizendo para vocês, quando obedecemos, temos sucesso. Quando desobedecemos, temos fracasso. Quando tememos, temos sabedoria. Quando temos intimidade, temos segredo. Deus quer ter segredo com você nessa noite. Adriana, eu senti uma impressão. Quem teme ao Senhor, quem obedece, não tem impressão, tem segredos com Deus. Irmã Adriana, eu estou sentindo que Deus vai fazer algo tremendo, porque Deus já comunicou com você. Mas, irmã Adriana, eu, adolescente, posso ter intimidade com Deus? Deve. Porque Deus vai fazer com vocês o que não irá fazer com aquela coleguinha que não conhece a Ele. Eu entrei, passei no vestibular. Deus já tinha propósito. Eu consegui entrar no concurso público. Deus já tinha propósito. Porque você tem intimidade. Porque você obedece. E aqueles que obedecem vão ter o melhor da terra. José era jovem como vocês. Por obediência, ele chegou a ser governador. E vocês vão fazer o que quiserem, se obedecer, se temer e se ter intimidade. Porque Deus vai revelar para vocês aquilo que não revelou a outros, mas para vocês vão revelar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que os adolescentes da Central sejam como luz no meio das trevas. Não desistam, porque o Senhor está com a vida de vocês. Abaixa a cabeça. Obrigado a Deus por essa noite. Obrigado a Deus porque o Senhor levantou esses adolescentes neste lugar, neste tempo, porque eles estão realizando a história, Pai. Deus, derrama a tua unção fresca sobre essas vidas. Não deixe eles desanimarem, Senhor. Não deixe eles olhar para a direita nem para a esquerda, para o que o mundo está oferecendo, mas que eles sejam firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que nunca será vão estar na tua presença. Ensina eles a obedecer a tua palavra, porque assim serão filhos obedientes. Ensina a Deus eles temerem ao Senhor, porque eles terão sabedoria. Ó Deus, ensina eles a ter intimidade contigo, porque quando as coisas acontecerem, eles já saberão, porque conversam com o Senhor. Visita essa igreja. Ó Deus, que essa igreja seja firme na vida desse adolescente. Ó Deus, as igrejas às vezes não vigiam e jogam para fora em vez de trazer para dentro. Mas que aqui na Central eles venham acolher os nossos jovens, os nossos adolescentes. Obrigado pela liderança, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, cada dia mais aprendermos com o Senhor. E só vamos aprendermos, ó Deus, se buscarmos na tua palavra. Ó Deus, nos orienta. Dá-nos sede e fome da tua palavra. E nos ensina, Senhor. Não pode ser mais um domingo. Não pode ser mais um congresso. Não pode ser, ó Deus, mais uma quinzena. Mas tem que ser novo diante do Senhor.
Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa noite. Continue, Senhor, falando aos nossos corações. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Som. Amém. Vamos orar. Deus abençoe a nossa irmã Adriana, se disponibilizou para estar conosco.